Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nessa oportunidade estaremos dando início ao método tópico. Nessa primeira aula, nós iremos ver todos os passos desse método, por ser um método mais simples e mais rápido de ser realizado, entre aspas, mais rápido, mas nós iremos dividi-lo em duas partes. A primeira parte será que nós iremos estudar todo o método e a segunda parte nós iremos ver a parte prática desse método. Nós iremos colocar uma aula somente com as partes práticas. Iremos dividir em duas. Nesse primeiro ponto, nós iremos ver o que é o método tópico. Ele se trata simplesmente do estudo que se ocupa em explorar um princípio ou ideia. Ele irá explorar um princípio, como vocês podem ver em destaque aí, ou a ideia que aparece nas escrituras. Irá buscar sumarizar o ensino sobre um assunto, um determinado assunto. Nesse primeiro quadro que nós colocamos para vocês, como auxílio, nós damos algumas dicas. Anote suas observações em uma folha. Inclua nessa folha ou nessas observações. Primeiro, observações. Anote toda e qualquer minúcia observada. Você irá bombardear as referências com as perguntas-chave. Lembram das perguntas-chave? Anote os substantivos, os verbos e outras palavras-chave. 2. Dificuldades. Escreva o que não entendeu das referências e do tópico. Entenda que algumas das questões se resolverão por si, outras serão resolvidas com ajuda externa, e algumas questões nunca serão respondidas. Senão você vai ficar numa luta intensa para tentar responder. Quando a Bíblia se cala, lembra dessa regra, nós também nos calamos. 3. Aplicações possíveis. Você observará algumas delas no decorrer do seu estudo. Na conclusão do seu estudo, você escolherá aquela que o Espírito Santo fará você focalizar. Então você irá usá-las no momento da aplicação. Quanto ao modo, ele pode ser de 3 formas: literal, analógico e biográfico. A forma ou modo literal, isto é, partindo de palavras ou frases que aparecem nas escrituras, como por exemplo a palavra circuncisão. Se você irá tratar desse tema circuncisão, então você vai fazer uma pesquisa em cima desta palavra, seu significado, a parte original da palavra, como ela é escrita, o que ela significava para os seus naquela época, como era aplicado e tudo mais. Vendo onde a palavra aparece e estudando o que diz, também chamando de passagem paralela verbal. Também sempre irá aparecer, geralmente, irá aparecer aí palavras que são sinônimos ou cognatas. Como nós podemos notar nesse quadro, às vezes os tópicos têm palavras que são cognatas, outras que são sinônimos. Palavras que são cognatas, como por exemplo, amar, amou, amei, amará. Isso você irá notar, essas cognatas, dentro de um dicionário, dentro de uma concordância e assim por diante. Às vezes também os tópicos têm sinônimos: leis, mandamentos, juízos, preceitos, testemunhos. São termos usados uns pelos outros, por exemplo, no livro de Salmos. Uma concordância exaustiva, uma enciclopédia pode ajudar muito na sua pesquisa. Por isso é importante que você tenha em mãos esse material. No modo analógico, que é essa segunda forma, isto é, irá partir aí de ideias.
como, por exemplo, fatos, assuntos, sentimentos, doutrinas. Um exemplo aí é a amizade no livro de Provérbios. Ou a palavra mundo. Como nós podemos definir a palavra mundo, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A palavra salvação, a palavra lei. E biográfico, que é o estudo de um personagem bíblico. Para isso nós indicamos o livro Quem é Quem na Bíblia, que está aparecendo aí para vocês. Que já é um trabalho bem exaustivo, bem categórico aí para que nós possamos adiantar o nosso estudo quando se tratando de um personagem bíblico. Quanto à abrangência, pode ser, ou falando-se dessa abrangência, é o limite que nós iremos dar os nossos estudos, né? Nessas três formas aí. Primeiro, esse estudo ele pode ser em toda a Bíblia, como por exemplo as palavras, ideias ou personagens. Isso aí pode ser nas três formas. Se você vai estudar, por exemplo, a palavra pecado em toda a Bíblia, nós sabemos que será um estudo aí enorme, porque ela ocorre aí mais de 547 vezes em toda a Bíblia. A palavra salvação, mais de 165 vezes. A palavra vitória, dependendo da versão, 11 vezes em toda a Bíblia. Então, é importante que você ponha um limite onde você irá estudar, onde você irá buscar esse estudo da palavra que você agora quer fazer, ou desse personagem, até onde ele vai. Também ele pode ocorrer em vários livros, ele pode ocorrer num só livro, ou escrito em um determinado tempo, em um período. Observe que o estudo tópico é uma investigação sobre um tópico escolhido, um assunto escolhido, e que ele pode ser ou em toda a Bíblia, ou numa porção somente da Bíblia. Você que vai dar a abrangência dessa pesquisa, ou a importância que tem a palavra escolhida em toda a Bíblia. Um exemplo aqui é na Epístola aos Romanos. Paulo apresenta certo número de tópicos diferentes que os unem, tecendo com eles a mensagem que ele quer transmitir. Um exemplo desses tópicos são fé, a graça, a justificação, o Espírito Santo e o pecado. O tratamento que dá a cada um desses tópicos não é completo, mas dá a você algum direcionamento sobre o que Deus acha deles. Isso aqui é trabalhar com o estudo tópico. E fazendo os seus estudos, a sua leitura bíblica, você irá notar que isso acontece com todos os escritores da Bíblia. Cada um deles irá tocar numa porção de tópicos ao desenvolver o seu assunto. E a mesma coisa nós iremos fazer aqui, com esse método, que irá nos ajudar a estudar a Bíblia. Agora que entendemos de que se trata o método tópico, iremos começar com o nosso passo 1, que é escolher um assunto. Na escolha desse assunto, entenda bem que a Bíblia é vasta em vários e vários assuntos. É praticamente, para mim, infinito em assuntos, né? Que você vê os grandes pregadores sempre trazendo assuntos tão diferentes, né? Tão importantes para nós, e Deus sempre está inspirando eles em assuntos novos. Então, não é diferente com você também. Na escolha do assunto, você pode levar em conta as suas necessidades ou as do grupo para o qual você vai ensinar. Quando você vai pregar, por exemplo, em uma igreja, em uma festividade de alguma igreja, ou algum evento especial, ou um culto de ação de graças, geralmente alguém escolhe esse assunto por você. Então, você já com esse assunto em mãos, agora cabe a você fazer a pesquisa desse assunto. No passo 2, estabeleça o campo de estudo, essa abrangência que nós falamos. Se em toda a Bíblia, em vários livros, num só livro, em uma porção da Bíblia, ou algo que foi escrito num determinado tempo.
Você pode querer ou precisar estudar apenas uma parte da Bíblia que fala daquele assunto. Por exemplo, dízimo no Novo Testamento, ou quer ou precisa estudar o assunto na Bíblia toda. Vai depender aí do seu desejo, né? De compreensão com relação ao assunto. Outro exemplo que nós temos é o divórcio, a palavra divórcio. Você irá querer ensinar somente como ele se tratava no Antigo Testamento, ou é importante que você trate dele também no Novo Testamento? Qual será o seu campo de abrangência com relação a esse tópico, a esse assunto? Isso depende do assunto escolhido, de seus alvos ou necessidades naquele estudo e de suas necessidades ou da necessidade da congregação. Passo 3. Descubra as palavras ou frases ou os termos, lembram? Usados na Bíblia para tratar daquele assunto. Ou os textos. Por exemplo, cooperação missionária. Se você vai falar desse assunto, nós temos aqui dois termos. Um é a cooperação e o segundo, missionária. São dois termos. As palavras podem ser aí associar, cooperar, comunhão, compartilhar, lutar juntos, etc. Sua vivência com a Bíblia pode ajudar. Você terá em sua memória palavras ou frases que tratem do assunto. Com o passar do tempo, com os estudos bíblicos, muito assunto vai ficar em sua memória. Muitas palavras, muitas passagens que tratam daquele assunto desejado irá estar gravado na sua memória. Então, quando você irá fazer uma pesquisa de um determinado assunto, muitas passagens virão, né, na sua mente. Nesse passo 4, procure e reúna as palavras ou passagens bíblicas que falam do assunto. Agora que você já pesquisou, é claro que você está fazendo suas anotações. Você irá fazer uma lista das passagens que falam do assunto. Tudo aquilo que você já conseguiu pesquisar e encontrar. Para isso, você pode usar as seguintes ferramentas de apoio. Referências do rodapé de sua Bíblia. Tem Bíblias com várias referências no rodapé, são Bíblias muito ricas, principalmente as mais antigas. Palavra ou livros que têm a chave bíblica, concordância bíblica, Bíblia anotada ou Bíblias de estudos, dicionários bíblicos e assim por diante. Todo esse material é importante você ter, nem quem saiba aí digital, para lhe auxiliar. Nesse passo 5, aplique o método sintético nos livros listados. O que isso quer dizer? Que você fez a sua pesquisa, anotou várias referências, você tem esses livros que são listados nessa referência, então é necessário em cada referência dessa, você, por exemplo, no livro de Mateus, no livro de João, no livro de Apocalipse, dentro daquele estudo tópico ou daquele assunto tópico que você escolheu para falar, então ele está ali dentro desses livros que citei. Então você tem que fazer um método sintético nesses livros listados. Por quê? Isso deve ser feito porque todo estudo de uma passagem, para ser um estudo fiel, deve respeitar o contexto, tanto literário como cultural e histórico do texto. Isso lhe impedirá de tirar conclusões contrárias e intencionadas pelo autor, ou interpretar o assunto fora do contexto de sua época. Exemplo: a questão do vestiário pode trazer confusão se o contexto cultural não for observado. Se você não puder fazer todo o método em todos esses livros, por isso que esse método tópico parece ser simples, mas na verdade é um pouco mais complicado, porque ele necessita que você faça
a aplicação desse método sintético nas referências. Se caso você não consiga fazer em cada livro, por exemplo, se você tiver aí 6, 7 livros citados, então você tem que fazer pelo menos o contexto histórico, o contexto literário e fazer esse esboço do livro, procurando aí o tema central de cada livro para que você possa compreender melhor. No passo 6, aplique o método analítico em cada passagem. Vê que o método tópico não é tão simples assim. Não é só eu buscar as referências como se tivesse simplesmente montando um sermão temático qualquer, de qualquer forma. Não, não é assim. Tem que buscar as informações adequadas. Nós vimos aí que é importante eu fazer a aplicação do método sintético e agora também aplicar o método analítico em cada passagem. Aqui você vai fazer o que se faz quando se analisa cada passagem. Primeiro, você irá agrupar as passagens de modo que facilite a análise. Segundo, não é necessário seguir todos os passos aí do analítico. Dependendo do caso, estes seriam os passos mais necessários aí. Primeiro aí, letra A, análise literária da passagem. Letra B, análise do contexto histórico daquela passagem. Letra C, contexto imediato, análise dos termos, também é importante. Letra D, explicação ou perguntas e respostas. Lembram? Nós estudamos isso nas aulas passadas. Quarto, o passo de fazer o esboço, dependendo do tamanho da passagem, talvez não precise ser feito. Os passos, descobrir a ideia exegética e da aplicação também podem ser deixados para o final. Depois de ter analisado todas as passagens, quando você for alistar as conclusões. Por que é necessário nós aplicarmos o método sintético e o método analítico em cada passagem? Justamente para obtermos as informações precisas sobre as referências que estão sendo passadas nesse tópico. Talvez esse tópico aí nem tenha relação com o tópico que eu escolhi. Ele esteja falando dentro de outro contexto que não tenha nada a ver. Eu quero falar sobre a palavra mundo, mas em que contexto? Esse é importante para mim. Em que contexto ele está sendo relacionado? Por isso que a aplicação do método sintético e o método analítico dentro do método tópico é importante para que você descubra em que contexto ele está sendo utilizado e você não utilize ele de qualquer forma. Passo 7. Organize o que você descobriu na análise das passagens e do livro. Verifique se há alguma passagem bem abrangente sobre o assunto que possa servir de texto base. Uma passagem maior que fale mais sobre esse assunto, para que você possa servir aí do texto principal. Aliste os princípios que descobriu sobre o assunto. Aí nós iremos tratar muito bem na próxima aula. Como a gente fazer essa listagem desses princípios sobre cada assunto, sobre esse assunto. Veja qual a ideia principal que você descobriu. Isso aqui é importante em cada passagem. Lembre-se, deve ter sujeito, verbo e complemento. Para cada passagem, qual a ideia principal? Veja se há ideias subordinadas ou de apoio. Iremos ver isso também na próxima aula. No passo 8, aliste as conclusões e faça a aplicação. Já tratamos disso aqui, já estamos craque, né? Veja quais aplicações podem ser feitas em sua vida e na da congregação, ou na vida de sua congregação. Bom, na próxima aula iremos ver aí aplicando o método tópico no sermão temático, para facilitar um sermão temático, ok? E nós iremos também fazer a parte prática, como nós iremos alistar esse material, como organizar, como
trabalhar isso aí. Uma aulinha bem simples e bem rápida para vocês. Ok? Então que Deus os abençoe. Vão colocando já, desde já, em prática esse método para que fique mais fácil a compreensão de vocês quando a gente for na próxima semana ou na próxima aula fazer a parte prática desse método. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, que é importante para você continuar recebendo, porque já iremos continuar com o curso. Esse é o módulo 1, tem o módulo 2, módulo 3. Nós já estamos preparando um novo curso para vocês, depois desses 3 módulos. Então temos muito material aí à disposição dos irmãos que desejam e amam aprender mais da palavra do Senhor. A nossa escola está aqui na cidade de Alagoinhas, Bahia. Se você deseja conhecer mais, pode nos enviar uma mensagem. Estamos à disposição dos irmãos para qualquer dúvida. Que Deus abençoe e até a próxima aula. E não esqueça de adquirir esse módulo, esses 3 módulos que estão aí, no link abaixo, para que vocês possam acompanhar todo o curso de forma mais prática. Ok? Até mais, se assim o Senhor nos permitir.